doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, a falar pelo Amicus Curiae, Associação de Direito de Família e das Sucessões. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Muito obrigada. Excelentíssimos senhores ministros desta Suprema Corte, digníssimo Procurador-Geral da República, ilustríssimos colegas, advogados, auditório, em especial a representante do IBDFAM, nossa colega, e do Instituto dos Advogados Brasileiros. Falo aqui em nome da ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões. Primeiramente, um esclarecimento fundamental sobre esta associação. A ADEFAS é uma associação cujo projeto vem sendo acalentado há muitos anos e teve início no dia 29 de julho de 2014. Um grupo de juristas de vários estados do nosso país, preocupadíssimos com os rumos do direito de família e, portanto, também do direito das sucessões, resolveu formar esta associação, tendo em vista a proteção dos membros da família. A ADEFAS não protege a família como instituição. A ADEFAS considera o casamento um contrato especial. A ADEFAS dá todo o valor ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, referido aqui anteriormente pela colega, sobre a inconstitucionalidade do artigo 1723, no sentido de incluir na união estável as uniões homossexuais, ou atualmente chamadas homoafetivas. A ADEFAS não é uma associação de religiosos católicos. A ADEFAS é composta por evangélicos, espíritas, agnósticos, inclusive ateus. A ADEFAS está presente no nosso cenário jurídico, com relevantes trabalhos desde tão pouco tempo da sua criação, mas sempre no sentido da proteção da dignidade da pessoa humana. Não como uma vala comum, onde tudo cabe, onde tudo pode, mas sim como cláusula geral de tutela da personalidade, na excepcional lição e doutrina de Gustavo Tepedino, que foi quem assim conceituou e bem conceituou a dignidade da pessoa humana. Gustavo Tepedino, por sinal, que é membro atuante do IBDFAM. E aí mais uma observação importante. A ADEFAS está aberta a todas as reflexões, a todas as ideias, desde que efetivamente elas venham em proteção da dignidade da pessoa humana como cláusula geral de tutela da personalidade. E é exatamente disto que este recurso de repercussão geral trata, já que é muito fácil, é muito simples dizer ou falar de afeto. Falar de amor parece, a princípio, muito simples, mas simples não é. Não é porque numa união estável exista amor ou afeto, assim como existe num casamento, ou espera, né, o ordenamento jurídico que exista, presume que exista, não é? Pelo menos até os seus desfazimentos, que o amor seja um valor jurídico que supere todos os outros princípios jurídicos, todos os outros valores jurídicos, que supere todo o cuidado que o ordenamento jurídico brasileiro tem na lei, na jurisprudência e na doutrina, pelo menos na melhor doutrina, em relação aos efeitos jurídicos de cada uma dessas relações, casamento e união estável. Por que o legislador do Código Civil de 2002
houve por bem diferenciar os efeitos sucessórios do casamento em relação aos efeitos sucessórios da união estável. Seria porque se apegou àqueles princípios da década de 70, ano em que me formei e que acompanhei de perto toda aquela época, tudo o que se passava na sociedade e como era o nosso ordenamento antes da Constituição de 88? Será que, efetivamente, o Congresso Nacional não se deu conta de que a sociedade havia mudado? Não. Enganados, totalmente equivocados estão aqueles que pensam que o Código Civil foi retrógrado na regra constante do artigo 1790, naquela em que atribui direitos sucessórios aos companheiros, dentro de um acervo delimitado, que é o acervo do patrimônio constituído onerosamente durante a união estável. Isto por quê? Porque existe uma hierarquia? Porque há uma hierarquia? Porque o Código Civil considera a união estável uma relação de menos importância do que o casamento? Não. Tanto que o Código Civil atribui os mesmos efeitos pessoais e patrimoniais do casamento à união estável nos artigos 1723 e seguintes, quando a dissolução ocorre em vida. Em vida. São os mesmos? São iguais? E por que essa distinção nos efeitos pós-mortem? Qual seria a razão? A razão é muito simples de explicar. A razão está na formação e na extinção de uma união estável, que é totalmente diversa da formação e da extinção de um casamento. O casamento é um ato solene em que há absoluta certeza e segurança jurídica sobre quando começa e sobre quando termina. A união estável é uma relação que se forma no plano dos fatos, que se constitui no plano dos fatos, que tem uma zona grídea, uma zona nebulosa, cinzenta, desta mudança de namoro para a união estável. É algo quase que impossível de um julgador ter a certeza absoluta que houve uma mudança, que as pessoas deixaram de apenas ter uma relação afetiva sem efeitos jurídicos, namorados, e passaram efetivamente a ter uma união estável. E isto acontece, excelências, também, mas não só, por força desta corrente de jurisprudência que se tornou absurdamente majoritária. E por falha, sim, aí do Código Civil. Por falha, sim, aí do Código Civil, que não é dispositivo que esteja aqui neste tema de repercussão geral, no conceito da união estável, que não coloca como requisito essencial a moradia sob o mesmo teto. Namorados adultos se relacionam sexualmente. Namorados jovens, hoje em dia, se relacionam sexualmente. É o avanço, é a sociedade avançando, ainda bem que assim o é. Dormem um nas casas dos outros, fins de semana, viajam juntos, têm apoio familiar, inclusive. Meu próprio filho vai constituir uma união estável. Desculpem o exemplo, mas me vem à cabeça porque fiquei muito feliz que vão fazer um test drive. Perdão, ministra Carmen, e a todos os ministros pela expressão. Mas é exatamente deste test drive que eu quero falar. Falando a linguagem, inclusive, dos jovens que aqui estão e que podem entender isto, porque um julgamento não é só para o caso. Eu acho que um julgamento é exatamente uma lição de vida para todos, para a sociedade, não é? Este test drive tem sido comum. Os jovens se unem numa união estável para depois celebrarem casamento, se esta relação tiver sido harmônica naquele período que eles escolhem para viver juntos, não é? Então, vejam como é importante, até para os jovens, e não só para os adultos e mais velhos que se unem em união estável numa segunda relação, numa terceira relação ou numa quarta relação, que haja distinção.
Como é que estes jovens que estão fazendo esta experiência prévia, se um deles morre, o outro terá direito não só ao patrimônio adquirido como bem exclusivo de um deles. Não é só isto, porque no casamento a sucessão dá direito ao patrimônio exclusivo de um dos cônjuges. Não é só isto, que por si só seria um absurdo. No casamento existe o direito à legítima. As pessoas vão perder a total liberdade, inclusive de testar. Vão ficar presos. Todas as pessoas que pretendam constituir uma relação familiar, uma entidade familiar, e que não quiserem optar pelo casamento, e é uma liberdade que deve ser assegurada ao ser humano, não vão poder testar, a não ser no limite da cota disponível. O que é isto? Onde estamos? Este seria, ao que eu sei, e se estiver errada, peço perdão, o único país em que a união estável estaria completamente engessada, inclusive em efeitos sucessórios. Em todos os países mais evoluídos que eu conheço, união estável é união estável, casamento é casamento, cada um com seus efeitos. E dentro das sociedades de cada país, de acordo com, não é, o que a sociedade quer, o que a sociedade pensa e o que a sociedade brasileira quer. A sociedade brasileira quer esta distinção. A sociedade brasileira, os homens e as mulheres, querem ter liberdade de escolha. Já não tem nos efeitos da dissolução em vida. Já não tem. O Código Civil já não estabelece a coabitação, a convivência sob o mesmo teto como requisito essencial da união estável. Os erros já estão aí. Não vamos ampliar estes erros. Quando a pessoa morre, ela não volta à terra. Ela não pode dizer a um filho, filho, eu não vivi em união estável, era namoro, eu tenho provas. E este filho pode não estar no Brasil, pode estar fora, pode estar no Brasil em outro estado, pode não estar conhecendo como é que esta relação está sendo vivenciada. E este filho será equiparado em direitos sucessórios àquela mulher ou aquele homem que apenas foi namorado, isto é, locupletamento ilícito ou enriquecimento indevido. O ordenamento jurídico brasileiro, essa Suprema Corte, não pode corroborar com enriquecimentos indevidos ou locupletamentos ilícitos. E excelências, na prática advocatícia, e eu ouso dizer, da minha prática advocatícia. São 36 anos de advocacia, eu tenho 58, completo hoje 59 anos. Eu tinha até ontem 58. Eu sou quase idosa. 36 anos de advocacia. O número de casos, de tentativas de transformar um namoro em união estável são inúmeros. Inúmeros em vida e, é claro, muito mais facilitadamente depois da morte. Então, o que fez para terminar o legislador no Código Civil, com todo o bom senso do supervisor, na sua primeira fase, o grande professor Miguel Reale? Depois, com toda a comissão que foi montada na época do Senado, com Josafá Marinho, algo menor, mais informal, e na época da Câmara, numa comissão montada pelo falecido deputado Ricardo Fiuza, comissão desta da qual, inclusive, eu participei. Mas eu não estou defendendo a lei porque eu participei. Eu critico o Código muitas vezes, até naquilo que escrevi, porque acho que deveria ter sugerido de outra forma. Mas, neste caso, não há crítica a fazer. Por quê? Porque o 1790 estabelece que o acervo hereditário, ele se limita aos bens adquiridos durante a união estável onerosamente. Porque aí se presume que houve esforço comum.
Se presume que aquela pessoa que, inclusive, ignorava os efeitos da união estável, porque a maior parte das pessoas que vivem em união estável, creiam-me, ignoram os efeitos desse tipo de relação. Ou pelo menos não conhecem todos. Já no casamento, a pessoa é preparada num processo de habilitação e o registro civil, ele é obrigado pelo Código Civil a informar sobre regimes de bens, sobre efeitos sucessórios. Está na lei, está no Código. Numa união estável que é informal, as pessoas não sabem. E ao não saber, portanto, podem imaginar os efeitos nefastos que esta equiparação dará. Ou esta equiparação pretendida pelo recurso. Doutora Regina. Sim, Excelência, muito obrigada. Eu agradeço. E para finalizar, né, eu conto sempre com a justiça que esta Suprema Corte tem realizado em todos os seus julgamentos e, com todo respeito, repito o meu pedido de desculpas por expressões que talvez não sejam próprias para esta tão elevada Corte. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro Roberto Barroso, relator do caso.